Olá, eis que finalmente falaremos sobre seu Chekhov neste canal. E eu digo finalmente porque, nossa, a gente fala tanto de literatura russa por aqui e ainda não tinha um vídeo para Chekhov neste canal, mas isso está sendo corrigido a partir de hoje. E o pessoal que gosta aí de Chekhov pode ficar alegre porque neste mês teremos mais 2 vídeos sobre obras de Chekhov. A gente fala também sobre as peças dele e sobre a Steppe, baita novelinha dele, mas hoje a gente fala sobre os contos do Chekhov. Nesta edição aqui da Nova Fronteira, achei linda esta capa, aliás, que tem seleção e tradução da Tatiana Belink. E esta é a primeira vez que eu leio um volume completo de contos do Chekhov. Eu já tinha lido alguns contos dele em uma outra coletânea chamada A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, vou deixar a capinha aqui, da editora 84, mas esta é a primeira coletânea completa que eu leio dele. E eu lembro que a minha primeira reação ao ler um conto do Chekhov foi de surpresa, ainda mais quando eu li mais alguns e eu vi que era aquilo mesmo. E o que eu quero dizer através disso? Eu fiquei surpresa porque todo mundo fala tanto de Chekhov, né? Ele é tido como um dos maiores contistas da literatura mundial, etc. E aí eu esperava que fosse um negócio bem impactante, sabe? Histórias mirabolantes, etc. E o que eu encontrei ali naquelas histórias que eu li foi uma simplicidade tamanha que eu fiquei até meio desconcertada. Eram contos que eu lia e ficava, ok, mas pra que ele fez isso? E demorou até que eu visse a real graça de Chekhov, que é justamente, bem como na coletânea sobre a qual conversamos aqui ontem, do Hermann Hesse, O Lobo e Outros Contos. Vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo, caso alguém não tenha visto o vídeo ainda e tenha interesse em ver. Mas então, bem como lá nessa coletânea do Hesse, a gente encontra o inusitado em situações cotidianas. Então no Chekhov a gente não vê grandes reviravoltas, enredos mirabolantes, nem nada disso. O Chekhov faz questão de retratar o cotidiano para que a gente possa ver a graça que existe ali. E sobre isso, eu queria ler um pedacinho do prefácio, que é de autoria do Irineu Franco Perpétuo, aliás, aqui na página 8. E tem uma citação da Virginia Woolf que diz: "Nossas primeiras impressões de Chekhov não são de simplicidade, mas de desconcerto. Qual é o propósito disso? E por que ele transforma isso em um conto? Perguntamos conforme lemos conto atrás de conto", afirma Virginia Woolf, em Ensaio sobre o Escritor Russo. Mais à frente, ela descreve: "Sentimos que nada é resolvido, nada é rigidamente amarrado. Por outro lado, o método, que inicialmente parecia tão casual, inconclusivo e ocupado de ninharias, agora aparece como resultado de um gosto requintadamente original e meticuloso, escolhendo com ousadia, organizando infalivelmente e controlado por uma honestidade para a qual não podemos encontrar equivalente, a não ser dentre os próprios russos. O resultado é surpreendente. Em consequência, à medida que lemos essas pequenas histórias a respeito de absolutamente nada, o horizonte se amplia. A alma adquire um sentido surpreendente de liberdade." Eu não poderia ter descrito melhor. Então, aqueles que forem pegar uma coletânea de contos de Chekhov esperando essas histórias mirabolantes, reviravoltas, coisas surpreendentes, certamente irão se decepcionar. Mas a partir do momento em que você aprende a ver a beleza aqui em Chekhov, que é justamente pincelar esses pequenos elementos do cotidiano para retratar de forma tão bela nesses contos aqui, e se atentando também para a estrutura desses contos, aí você vai entender por que Chekhov é tido como um dos maiores nomes do conto mundial. E, como sempre, nesse tipo de vídeo, eu gosto de selecionar alguns dos meus contos favoritos para conversar aqui com vocês. Nesta coletânea nós temos 50 contos de Chekhov, ou seja, é coisa pra caramba, e eu confesso que em certos momentos você fica um pouco entediado. Bom, pelo menos foi o meu caso em alguns momentos, porque como são muitos contos aqui, alguns acabam se repetindo um pouco, a estrutura é bastante parecida. Então, no começo, eu lembro que eu tava devorando a coletânea. Aí, conforme ela ia passando, eu ia diminuindo o ritmo. Mas mesmo que você considere alguns contos mais do mesmo, que foi o meu caso aqui, juro que vale a pena encarar a coletânea, porque o que é bom aqui é realmente muito bom. É genial. Então vou começar a falar dos meus contos favoritos aqui. A começar pelo conto
que acredito que seja um dos mais famosos do Chekhov, se não o mais famoso, que é o A Senhora com o Cachorrinho ou A Dama do Cachorrinho. E o que a gente tem neste conto? O conto é narrado em terceira pessoa e a gente acompanha durante a maior parte do tempo um homem chamado Dmitry Gurov, que era um homem por volta dos seus 40 anos, ele tinha uma filhinha, uma esposa, só que o casamento dele não ia muito bem e ele estava há 2 semanas numa cidade chamada Yalta e certo dia ele vê ali uma senhora com um cachorrinho. Ele sempre via aquela mulher acompanhada do seu cachorrinho, que era um Lulu da Pomerânia, e aí ele começa a chamar essa mulher de a senhora com o cachorrinho. E aquela senhora atrai a atenção dele até que ele decide conhecer aquela senhora. Então descobre um pouco sobre ela, vê que ela também está ali só para passar uma temporada mesmo e que ela é casada. Porém, ainda assim, eles começam a ter um caso, a gente vai acompanhando isso até que chega a hora de a senhora ir embora daquela cidade, mas Dmitry Gurov não consegue parar de pensar nessa mulher. Sobre esse conto, aliás, há um texto excelente do Vladimir Nabokov nesta coletânea aqui, chamada Lições de Literatura Russa. Vocês não conseguem encontrar mais com esta capa aqui, tá numa outra edição, que eu vou deixar linkada aqui no box de informações, mas é exatamente o mesmo texto. E aí eu queria ler um trechinho aqui, na página 320. Todas as regras tradicionais de contar histórias foram violadas nesse maravilhoso conto de cerca de 20 páginas. Não há nenhum problema, nenhum clímax usual, nenhuma moral no fim. E se trata de um dos maiores contos escritos até hoje. E, como devoradora de contos que sou, eu devo concordar. Próximo conto que recebeu estrelinha aqui no sumário. Aliás, não sei se eu já falei sobre isso aqui com vocês. Talvez sim, no Instagram tenho certeza que sim, mas fica aqui também. Como dica até, aliás, em todas as coletâneas de contos que eu leio, eu costumo colocar uma estrelinha ao lado dos contos que eu favoritei. E aí, às vezes, quando eu quero ler algo rapidinho, tô a fim de revisitar algum conto de certo autor, é bem fácil eu achar, porque eu só venho aqui no sumário, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aí é só eu olhar onde é que tem estrelinha, ó. Dica dada, continuemos. Agora a gente fala sobre No Departamento dos Correios. E esse é um conto bem característico do Chekhov, eu diria, porque é um conto bastante divertido. Vários dos contos aqui te arrancam boas risadas e esse foi um desses casos. E o que a gente tem neste conto? Este conto é ambientado no enterro da jovem esposa do chefe dos Correios e aí ele se lamenta bastante lá, esse chefe dos Correios, em frente à morte da mulher e fala, poxa, ela era tão fiel, uma moça tão pura, mesmo eu tendo 60 anos e ela apenas 20, com toda essa beleza, podendo ter vários homens aos seus pés, etc. E aí as pessoas que estão ali começam a ficar meio constrangidas porque nenhuma delas achava que aquela mulher era fiel. Na verdade, elas ouviram diversas vezes boatos acerca justamente da infidelidade dessa mulher. E aí o chefe dos Correios, percebendo isso nas pessoas que estavam ali, que ninguém acreditava que aquela mulher era fiel, disse que ele pode provar que a mulher era sim fiel. E a maneira através da qual ele prova isso, gente do céu, leiam esse conto, é muito divertido. E saindo desse conto divertidíssimo para um conto sofrência total chamado Vanka. Ai, gente do céu, como meu coração apertou ao ler esse conto. Esse conto é um conto de Natal e nesse conto a gente acompanha um menininho bem pobrezinho e muito desamparado chamado Vanka. Ele é aprendiz de sapateiro na casa de uma família muito rica e aí ele espera o momento de os patrões saírem da sua casa para que ele possa sentar e escrever uma cartinha de Natal. E essa carta é direcionada ao avô dele, que ele diz que é a única pessoa que sobrou pro Vanka, porque ele era órfão. E aí ele vai descrevendo um pouco da vida dele ali. E é uma coisa tão triste, mas tão bonita ao mesmo tempo. Aliás, o Chekhov tem dessas histórias aqui, já inclusive a gente conversa sobre mais uma delas. E aí em seguida, a Vanka tem aquele que foi o meu conto favorito desta coletânea, que é um conto chamado Brincadeira. O conto é narrado em primeira pessoa por um jovem que está relembrando certa época da sua vida, na qual ele ficava brincando com uma menina chamada Nadienka. E como que funcionava essa tal da brincadeira? Começou quando esse jovem, em um inverno, propôs que ele e essa menina, a Nadienka, subissem até um morro e descessem aquele morro a toda velocidade, um morro bastante inclinado de trenó. E a Nadienka morria de medo, mas cedeu e foi subir o morro para descer junto com esse menino. Só que enquanto eles desciam o morro e com o vento a todo vapor,
ele, a meia voz no ouvido da menina, falou: "Eu te amo, Nadienka". E aí ela ficou meio desconcertada, porque será que ela realmente tinha ouvido aquilo ou foi o vento? E aí ela fica tão confusa que resolve fazer um teste. Então pede para que eles subam e desçam o morro de novo, para que ela possa ver se foi o vento mesmo, ou se talvez tenha sido ele que realmente disse aquilo para ela. E aí eles descem de novo, ele faz isso, sussurra para ela que a ama, e aí de novo ela fica confusa, só que ela nunca consegue chegar a uma conclusão, ela fica morrendo de vergonha de perguntar aquilo para ele, então fica lá subindo e descendo, e ela gosta muito de ouvir aquilo. E esse conto é narrado de uma maneira tão bonita, e o final desse conto, ai meu Deus, é de partir o coração. Lindo, dos contos mais lindos que eu já li na vida, e como eu disse, foi meu favorito desta coletânea aqui. E aí, outro dos meus contos favoritos, e esse talvez seja o segundo conto mais famoso do Chekhov, só perdendo aí para A Dama do Cachorrinho, ou A Senhora com o Cachorrinho, que é o Angústia. Esse é outro daqueles contos, sofrência total, triste, e é impressionante como em pouquíssimas páginas o Chekhov consegue escrever uma história que impacta tanto a gente. Eu fiquei pensando muito tempo depois que eu li esse conto. E o que a gente tem aqui, basicamente? Nesse conto, o foco recai sobre um cocheiro chamado Iona Potapov, acho que é assim o nome dele, Iona Potapov. Cheguei aqui. E logo no começo a gente percebe que esse homem tá muito triste, que tem algo que tá angustiando esse homem, ele tá meio cabisbaixo ali. E aí um passageiro aparece chamando por ele para que ele possa conduzi-lo a certo lugar. E aí o Iona vai lá conduzi-lo e ele tenta conversar com aquele passageiro, porque ele queria dividir aquela angústia dele com alguém para ver se desafogava um pouco daquela tristeza. Só que aquele homem, aquele passageiro, tá tão imerso em si mesmo que ele não quer saber muito da história do Iona, e o Iona fala que a angústia dele advém do fato de que o filhinho dele morreu. E ele tenta falar sobre aquilo com o homem, mas o homem não dá bola alguma para o que ele tem a dizer, e ele faz essa tentativa com outras pessoas e de novo tem sucesso, até que no fim do conto ele senta com o cavalo dele ali e aí acaba por desabafar com o cavalo. E esse conto me fez pensar muito sobre o ritmo de vida que a gente vive, sabe? Porque acho que às vezes a gente vive com tanta pressa, sempre pra lá e pra cá, que muitas vezes a gente não para pra prestar atenção ao nosso semelhante, que muitas vezes tá precisando da gente, não é nada muito homérico, que demanda muito esforço da gente. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, sabe? E muitas vezes a gente não consegue nem destinar um tempo pra direcionar a esse tipo de coisa. Muito bonito esse conto. Próximo conto que eu quero ressaltar aqui se chama O Marido. E aqui a gente tem uma situação bastante comum na literatura russa, que é um batalhão do exército, aqui no caso um batalhão de cavalaria, chegando para passar certo tempo numa cidadezinha ali, e isso costumava ser um evento, digamos, reacendia a vitalidade dessas cidadezinhas, e é isso que a gente vê aqui. Vem esse batalhão de cavalaria para essa cidade, as pessoas ficam animadas, querem promover bailes ali, e aqui a gente tem foco em um relacionamento, o relacionamento entre o homem chamado Cyril Petrovich Chalikov e a sua mulher, Anna Pavlovna. E a Anna era bem mais nova que ele, e ela sentia um pouco de falta de se divertir, porque pelo que a gente vê aqui, eles eram pessoas muito diferentes, ela vivia um relacionamento bastante infeliz, e eu acho que esse conto acaba revelando bastante da situação da mulher naquela época. E o último conto que eu queria ressaltar aqui é o conto que se chama O Mendigo. Nesse conto a gente tem um advogado que é parado por um homem bastante humilde, e esse homem pede ajuda a ele, conta uma historinha de vida dele lá, etc., a fim de que esse advogado o ajude. Mas o advogado olha pra ele e fala: vem cá, eu não te encontrei anteontem, você não tinha me contado aquela outra história? E aí o homem fica completamente desconcertado com aquilo, mas implora: por favor, me ajude. E aí esse advogado fica revoltado ao ver que esse homem mentiu pra ele, e em vez de dar dinheiro pra ele, fica lá no bate-boca com ele, né? Mas em vez de dar o dinheiro pra ele, ele pensa numa outra tática, que seria oferecer trabalho a esse homem. E de início, esse homem mais humilde fica bastante relutante, não quer saber daquilo, porque de início o advogado não oferece o trabalho para ele. Ele fala: você precisa trabalhar, não sei o quê. E aí o homem mais humilde fala: não, mas não dá para arrumar emprego hoje em dia, tá muito difícil, ninguém quer mais saber de um homem como eu. E aí ele fala: eu quero.
vamos ali na minha casa que tem um monte de lenha para rachar lá e você vai. E aí o homem fica meio desconcertado com aquilo, mas bom, tinha sido pego, né, no fim das contas, e vai então para casa desse homem trabalhar como rachador de lenha. E esse advogado vai oferecendo trabalho continuamente para ele e fica feliz ao ver que esse homem que antes estava naquela situação tão deplorável, agora tá ganhando um dinheirinho, está sóbrio, não aparece mais bêbado por ali, porque no primeiro dia o homem mal conseguia ficar de pé. Aí os dias vão passando, a situação do homem vai melhorando e esse advogado acaba ajudando esse homem a encontrar um emprego melhor. E aí um tempo se passa, eles se reencontram e eles têm uma conversa que é tão legal, é o tipo de coisa que faz a gente pensar que ainda há esperança na humanidade, sabe? Enfim, foram esses contos os que mais me chamaram a atenção aqui. Aliás, recomendo fortemente esta coletânea. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que esse não foi meu primeiro contato com Chekhov, eu tinha tentado uma outra coletânea antes, mas não tinha me pegado tanto, mas achei a seleção inicial dessa coletânea aqui muito boa, tanto que eu falei pra vocês que eu devorei a coletânea, e outras pessoas me procuraram pra dizer que também já tinham tentado com A Dama do Cachorrinho e não gostaram, vieram pra essa e aí conseguiram terminar e ir pra outros escritos do Chekhov. Então, se você já teve alguma experiência do tipo, fica a dica dessa coletânea aqui, recomendo muito mesmo. E aliás, é o que vai acontecer comigo, porque depois de terminar essa coletânea aqui, passar por uma novela do Chekhov também e pelas peças, que foi o que realmente me fez ficar apaixonada por Chekhov, já fica o spoiler aqui da resenha que a gente vai ter em breve, eu pretendo enveredar aí por umas outras coletâneas que eu tenho dele, inclusive essa da Dama do Cachorrinho e outros contos. E aí, quando eu tiver lido todas as coletâneas de contos que eu tenho dele aqui, que é essa e a da Dama do Cachorrinho e o Beijo e outras histórias, eu volto aqui para conversar com vocês e a gente pode fazer uma comparação das 3 edições, ver o que tem em uma e tem na outra. Eu leio alguns trechos de contos que se repetem nessas edições também pra gente comparar a tradução e para que você possa ver qual tradução faz mais seu gosto. E podem ter certeza, então, que vocês verão muito mais de Chekhov aqui no canal. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.